programa Outras Palavras, um oferecimento Sindiúte MG, Sindicato Único dos Trabalhadores em Educação de Minas Gerais. Olá! Veja nesta edição, servidores das SRS e do órgão central continuam mobilizados pelos seus direitos. Acompanhe no Educação em Debate. Lançada em BH, a Frente de Esquerda Popular. 12º Congresso da CUT Minas discute os desafios da classe trabalhadora. Vamos a Brasília com as notícias da CNTE. Os servidores das Superintendências Regionais de Ensino e do órgão central, que estão em greve desde o dia 27 de julho, permanecem mobilizados. Acompanhe aqui as principais atividades dos servidores das SRS e do órgão central. Educação em Debate. Os servidores das Superintendências Regionais de Ensino e do órgão central estão dispostos a continuar a luta. O movimento é crescente em todo o estado. Em várias SRS, o índice de adesão já alcança mais de 80% da categoria, que está indignada com a proposta apresentada pelo governo do estado. Esse movimento começou no dia 27 de julho, porque durante as negociações do primeiro semestre, nós não conseguimos avançar na correção de distorções das tabelas dessas carreiras. São as carreiras dos técnicos, tanto os que estão na superintendência, e o ATB, que é o assistente técnico de educação, que atua nas escolas. Que distorções são essas, primeiro, né? Com a implantação do subsídio, houve uma piora na remuneração. E todos nós sabemos que o subsídio acabou, se tornou vencimento básico, mas o valor baixo do subsídio agora se transformou no baixo vencimento básico dessas carreiras, que começam com um nível médio, que é o caso dos cargos técnicos. Nós estamos falando nas superintendências de pouco mais de 5.000 trabalhadores. Esses trabalhadores não têm a visibilidade na sociedade exatamente porque eles trabalham na ponta de políticas públicas, né? Não é na escola, mas são cargos muito importantes na execução de políticas da Secretaria de Educação. Toda a questão pedagógica, os projetos são executados e acompanhados por esses cargos. E a nossa luta é exatamente para que haja uma valorização desses cargos que atuam na execução de políticas públicas, igual nas outras secretarias. Um estudo nosso demonstrou que a diferença é superior a 50% entre os que trabalham na educação e das demais categorias, ou seja, o Estado dá uma ideia de que optar pela educação é ter a pior remuneração. Então a nossa luta é para modificar isso. A conquista do primeiro semestre foi muito importante, foi um marco histórico na questão do piso salarial, mas todos nós sabemos que a herança dos 12 anos do choque de gestão, a herança ruim, foi muito grande. Então nós precisamos continuar na batalha para modificar a situação de todas as pessoas que estão na educação. Meu nome é Rafilda Fernandes Souza, eu sou da cidade de Almenara, nordeste de Minas Gerais, trabalho na superintendência, sou analista educacional, já estou na educação há 19 anos. Estamos aí nesse movimento de greve há 46 dias, mais de 40 dias já. E a nossa luta continua de pé, porque até o momento nós não recebemos nenhuma proposta concreta por parte do governo. As alegações do governo não são alegações que a gente considera válidas, porque não tem realmente uma coerência, né? A questão do analista não ter proposta para o analista. Hoje, uma das alegações não foi nem financeira, foi a questão de que nenhuma carreira pode ganhar mais do que um professor no estado. E, na verdade, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Nós fizemos uma comparação. A nossa proposta para o governo foi uma comparação com outros analistas de outras secretarias. E, infelizmente, não fomos atendidos e estamos aí firmes no nosso movimento até que o governo nos escute e veja como que nossa carreira sofreu defasagem. Quando eu entrei no estado há 19 anos, o analista ganhava 8 salários mínimos, hoje a gente não ganha nem 3 salários mínimos. Então foi uma defasagem muito grande e a gente tem só que dizer que estamos indignados e vamos continuar na luta. Olha, eu sou Paulo Roberto, eu represento a SR de Uberaba e estou achando que nós estamos caminhando aí para conseguir o que a gente está peticionando. Por mais desgastante que tenha sido
a gente entende, hoje a gente chegou à conclusão que o governo está fazendo com a gente é jogar xadrez, né? É estratégia. Ele está tentando cansar a gente, sim. Ele está tentando dividir o movimento, sim, com as propostas que não têm fundamento, né? Que de qualquer forma nenhuma das categorias que ele pretendia contemplar, nenhuma delas elas aceitariam essa proposta sem sentido, justamente para promover a divisão, né, da classe, né? Mas eu acredito sim que a gente está caminhando para concluir. A gente tem visto, nós que tínhamos uma adesão que vinha crescendo aos poucos na nossa SRE em particular, junto à mobilização, hoje nós estamos com isso de 90% da Superintendência de Ensino de Uberaba parada. Durante a assembleia realizada no dia 10 de setembro, os servidores das Superintendências Regionais de Ensino e do órgão central avaliaram a proposta do governo e decidiram continuar a greve por tempo indeterminado. Meu nome é Luci Crivellari, eu sou da Superintendência Regional de Ensino de Juiz de Fora. Nós estamos nesse movimento desde abril, tentando que o governo nos apresente uma proposta que fosse razoável. Estamos aqui hoje e o governo simplesmente riu da nossa cara. Ele está brincando com nós servidores. A gente está aqui nessa greve que já dura mais de um mês, quase 40 dias. Estamos aqui hoje esperando que uma proposta fosse boa. Ele nos prometeu em todos os fóruns que nós fomos, foi prometido que ele iria estudar a nossa proposta, a nossa carreira. Chegamos aqui hoje, infelizmente não temos nada de proposta. 16% de 2 vezes só para o técnico, o meu cargo é de técnico. Isso é injusto, isso é brincar com a nossa categoria, isso é desmerecer o nosso trabalho. Meu nome é Mauro Balbino. Trabalho na SRE de Manhuaçu, sou técnico. Fizemos várias manifestações desde então e não tivemos sucesso no governo anterior. Realmente vemos que a educação no Brasil ela é deixada de lado, não é valorizada. E a partir dessa mudança de governo, né, governo dos trabalhadores, foi que nós acreditamos que poderíamos contar com uma resposta mais positiva desse governo. E, infelizmente, até o presente momento, isso não tem sido conquistado. Estamos numa luta tremenda para que esse direito do trabalhador seja exatamente conquistado. Meu nome é Rosana, eu sou de Divinópolis, Minas Gerais, e sou analista educacional. Hoje nós tivemos uma decepção muito grande, né, com a proposta do governo. Primeiro, o analista e o técnico estão juntos na luta por melhoria da nossa tabela salarial. Para vocês terem um exemplo, nós somos a secretaria que menor salário tem. E a proposta foi indecente, na nossa opinião. Primeiro, para o analista nada e para o técnico 16% escalonado em 2 anos. Uma verdadeira vergonha, né? Meu nome é Selma Pereira, eu sou técnico da educação há 12 anos, trabalho na Superintendência Regional de Patos de Minas, no Alto Paranaíba. Quero dizer que o nosso movimento ele é legítimo, uma vez que nós temos uma defasagem nas nossas tabelas, tanto de nível 2º grau quanto de nível superior, que chega a mais de 2 salários mínimos, e nós estamos aqui pleiteando essa correção dessa distorção. Uma vez que a gente fez o concurso para ganhar 3,2 salários mínimos, hoje a gente não ganha 2, e também quem fez concurso para nível superior ganhava 5 salários mínimos, hoje eles não ganham 3. Então não dá mais para trabalhar com esse salário defasado. O salário mínimo já engoliu todo o nosso vencimento e nós estamos numa situação crítica. A nossa greve vai continuar enquanto as nossas reivindicações não forem olhadas com carinho e o governo apresentar uma proposta digna para a categoria. Depois de mais uma rodada de negociação com o governo, no último dia 15, o Sindiúti coordenou mais uma assembleia da categoria no pátio da Assembleia Legislativa e os servidores decidiram continuar a greve. A coordenadora-geral do Sindiúti MG, professora Beatriz Cerqueira, explica a proposta do governo.
Depois de muito tempo de greve, né, a greve iniciou no dia 27 de julho, no dia 10 de setembro o governo apresentou uma proposta. Apresentou só para os cargos técnicos e nesse dia 15 de setembro apresentou uma proposta também para os analistas. Só que são propostas muito distantes do que é a reivindicação, né? Nós queremos muito que o governo tenha uma sensibilidade e e queira fazer essas correções, né? Ele sabe que foi uma herança herdada, uma herança ruim, mas precisa ter vontade para ir corrigindo os problemas. E no próximo dia 22 de setembro, os servidores das superintendências regionais de ensino e do órgão central voltam a se reunir em Belo Horizonte para uma nova assembleia, quando vão decidir os rumos do movimento. Os servidores das superintendências regionais de ensino e órgão central aprovaram, entre outras, as seguintes atividades do calendário de lutas: adotar novas estratégias visando dar maior visibilidade ao movimento com a realização de audiências públicas nos legislativos estadual e municipais; visitar gabinetes de deputados para buscar apoio ao movimento grevista; vigílias permanentes nas SRS e ações de mobilizações em todo o estado com o objetivo de manter e ampliar o quadro de adesão à greve. Ensinando a lutar e ocupando o nosso lugar. Era o palco mais lindo que a gente podia encontrar. A Praça da Liberdade, o carro de som a falar, muitas vozes, a multidão, o panfleto da educação, um momento de luta, garra e definição. Chegar a hora certa da greve e ocupação. Heróis, heroínas anônimos, defendendo a educação, o poder desafiando, repressão batendo forte, coração batendo igual. Portões, grades, cacetetes, tudo abaixo no final. Mãos unidas na vitória para cantar a Internacional. Ousadia pedagógica, nem o tempo vai apagar. Essa marca indelével que o coração vai guardar. A consolidação da Frente Brasil Popular também esteve nos debates realizados pela Central Única dos Trabalhadores, durante o seu 12º Congresso, realizado em Belo Horizonte, de 28 a 30 de agosto. Momento CUT Minas. Durante o Congresso da CUT Minas, em Belo Horizonte, o presidente da CUT Nacional, Wagner Freitas, fez alguns alertas. E ele disse que o momento é do trabalhador e da trabalhadora ir para as ruas. Wagner, por que essa sua orientação, essa sua fala afirmativa neste momento, nesse sentido? Porque ainda há no Brasil o risco da perda dos direitos. A agenda que foi colocada, essa agenda Renan Levy, ela tem algumas coisas importantes para o Brasil, mas em geral, a grande maioria, ela tira direito das classes trabalhadoras. Fundamentalmente quando faz para cobrar o SUS, para falar da idade mínima da aposentadoria. A única forma que nós temos de manter os nossos direitos é manter a pressão pela mudança da política econômica do governo, alertando que essa política não gera emprego e renda e colocando nossa palavra de ordem, que direito não se mexe, direito se amplia, direito não se retira. Não aceitamos golpe, achamos que a presidenta tem que ir até 2018, mas com uma pauta e uma agenda que foi eleita em 2014, que é a pauta dos trabalhadores, não essa agenda conservadora no campo da economia que nós temos hoje. É a Frente Popular de Esquerda se organizando, se fortalecendo para fazer valer os direitos da classe trabalhadora e para manter a democracia do país? É importante que todos os movimentos da democracia, da esquerda brasileira, das centrais sindicais, no caso a CUT, os movimentos sociais, estejam unificados numa mesma pauta, solidificados numa mesma frente.
E nesse sentido é importante o dia 5 aqui em Belo Horizonte, a CUT é proponente da frente e nós achamos que nós, unidos, temos condições de apontar saídas para a sociedade brasileira. Quem luta, educa! Quem luta, educa! Quem luta, educa! Foi criada a Frente Brasil Popular. Mais de 2.000 delegados e delegadas participaram dessa construção em encontro realizado os dias 4 e 5 de setembro em Belo Horizonte. Milhares de militantes e dirigentes dos movimentos sindical, sociais e populares lançaram sábado, dia 5 de setembro, na Assembleia Legislativa de Minas Gerais, durante a Conferência Nacional Popular, a Frente Brasil Popular. Durante a conferência foi construída a unidade de forças em defesa da democracia e por uma nova política econômica. Para fazer frente a essa ofensiva dos capitalistas, que inclusive parte deles, sobretudo a classe média mais reacionária, fala até em derrubar o governo, é que a classe trabalhadora tem que reagir e preparar as suas propostas de alternativa para a crise. Então, por exemplo, a CUT, junto com os economistas lá em São Paulo, está preparando uma proposta de alternativas para a política econômica. Ou seja, nós reconhecemos que há uma crise no país, porém essa crise não se resolve cortando o gasto social. Essa crise se resolve com outras medidas de política econômica que nós temos que apresentar. E, além de apresentar para a sociedade qual é as nossas propostas de política econômica, a classe trabalhadora só tem uma arma nas suas mãos, com essa expressão, que é a mobilização de massas. Ou seja, nós temos que ir para a rua expressar a nossa força social e dizer para a sociedade o que é que nós queremos. É, então, a mobilização de rua que altera a correlação de forças. E, por último, se mesmo assim a burguesia, os que querem entregar o nosso petróleo para os americanos, os que querem aumentar a privatização, não entenderem o recado do que a classe trabalhadora quer, nós temos uma última arma na mão, que é a greve geral. A greve geral, ela interrompe a produção no país e demonstra para a sociedade, então, que, na verdade, quem produz a riqueza nesse país, quem resolve os problemas nesse país, é os que trabalham. E se os trabalhadores resolverem cruzar os braços, a economia brasileira para. Então, a greve geral é uma arma potentíssima para a classe trabalhadora alterar a correlação de força e dizer, ó, eu só volto a trabalhar se os meus direitos forem garantidos, se mudar essa política econômica, se preservar a Petrobras para os trabalhadores e se nós voltar a ter um programa que resolva, de fato, os problemas da classe trabalhadora. Estiveram presentes deputados, senadores, ex-governadores e diversas lideranças partidárias. Os delegados e delegadas, cerca de 2.000 pessoas, vieram de 20 estados brasileiros e lotaram o pátio da Assembleia Legislativa durante 2 dias. Seja bem-vindo ao lugar da luta do povo aqui de Minas Gerais, que agora está virando a luta de todos os povos do Brasil. Vamos às orientações, porque o momento, talvez o mais importante, é esse momento que nós vamos viver dos grupos. O importante do bom militante da organização é praticar aquilo que prega. Nós pregamos a participação popular. Nós vamos exercer a participação direta de todos que vieram aqui, agora nas atividades em grupo. Mas
Esse grupo, então, vai ser talvez o momento mais importante ou um dos mais importantes do nosso dia, que vai ser o momento que nós vamos debater à luz dos eixos que se referem à plataforma construída, as propostas aqui para a constituição da frente. Então, é um momento muito importante, nós vamos fazer algumas orientações e, na sequência, nós vamos nos dirigir já para o trabalho de grupo. E nós temos como uma primeira ação uma agenda nacional, um dia nacional de luta em todas as capitais, que seria entre 2 e 5 de outubro, para que os grupos trabalhem. Quem luta, educa! Quem luta, educa! Quem luta, educa! A pesquisa realizada pelo Sindiúti e a subseção do DIEESE em Minas para traçar o perfil dos educadores do Estado ainda está em andamento e deve acontecer até o final de setembro. Sabe o que fazer para participar? Calendário de lutas. O sindicato, em parceria com a subseção do DIEESE, convida a todos e todas a participarem nos meses de agosto e setembro de uma pesquisa que visa traçar o perfil da categoria. A pesquisa vai levantar informações sobre as características dos trabalhadores e trabalhadoras em educação, condições de saúde, situações no local de trabalho e violência no ambiente escolar. Desta forma, o Sindiúti-MG também busca se instrumentalizar para aprimorar ainda mais os seus processos de negociação com o governo do Estado e, assim, atacar os problemas existentes na escola pública e na profissão de educador. Se você é trabalhador em educação da rede estadual, ajude-nos respondendo à pesquisa através do site www.sindiutimg.org.br. Durante o congresso da CUT Minas, o jornalista Leonardo Severo lançou o livro A CIA contra a Guatemala, Movimentos Sociais, Mídia e Desinformação. Acompanhe agora na Atualidade. Atualidade. O assessor da Secretaria de Relações Internacionais da CUT Nacional, Leonardo Severo, acaba de lançar o livro A CIA contra a Guatemala, Movimentos Sociais, Mídia e Desinformação. Que retrato você encontrou na Guatemala durante a visita que você fez àquele país? Eu acompanho a situação guatemalteca já tem vários anos, visitei a América Central algumas vezes e a Guatemala particularmente 2 vezes em 2013. Produzimos um vídeo que vai estar sendo veiculado em breve, denunciando as péssimas condições das relações de trabalho e a criminalização do movimento social. Isso é o que eu dialogo no livro, como um pequeno país, por ser fruto da ingerência norte-americana, dos interesses da grande empresa United Fruit, atuou junto com a CIA para que fosse derrubado o governo nacionalista de Jacobo Arbenz, que havia implantado várias mudanças estruturais, como a reforma agrária, e que mexia com os direitos dos trabalhadores, valorizava os trabalhadores, e isso colocou em xeque o poder das transnacionais que atuaram para derrubá-lo. O livro mostra como a resistência desse povo custou mais de 250 mil mortos e desaparecidos, numa população de 7 milhões de habitantes. A violência, como a CIA atuou no sentido de fechar todos os espaços democráticos e como as diferentes e sucessivas ditaduras militares implantadas no país para garantir os altos lucros das transnacionais dialogavam com o interesse norte-americano. A Mônica, que também acompanha esse seu trabalho, nos relatava que numa visita a uma escola, né, numa região rural, vocês encontraram um cenário também bastante desolador, não é isso? Conta um pouquinho dessa história para nós. O índice de analfabetismo no país é absurdo, é mais de 50% da população, objetivamente, por mais que as estatísticas mascarem. Nós encontramos trabalhadores rurais que lutavam pelos seus direitos e que eram trancados a partir de um determinado horário e que tiveram a escola das suas crianças destruída. Colocaram fogo na escola, ou seja, o governo, junto com os grandes latifundiários, atuam para manter os camponeses que, em sua grande
maioria são indígenas, jogados, relegados no alfabetismo, sem terem consciência, sem poder ter a dimensão dos seus direitos. Então, isso é um cenário bastante desolador. E o fato de haver apenas 2,2% de sindicalização, enquanto no Brasil é de 32%, enquanto nós temos organizações como o Sindiúti, que lutam pelos direitos, lutam pelo protagonismo da classe, lutam contra a precarização das relações de trabalho, lutam por uma jornada decente, lá isso não ocorre. Justamente porque há uma criminalização, muitas lideranças foram mortas, foram assassinadas, nós tivemos contatos com muita gente que denunciou essa situação de barbárie, que a violência está intimamente ligada, a violência e a repressão estão intimamente ligadas à inexistência de direitos, porque sem haver uma entidade representativa dos trabalhadores para que garantam essas mínimas condições de trabalho decente, o que nós temos instalada é a lei da selvageria. A situação da Guatemala, do ponto de vista comunicacional, é praticamente a mesma do Brasil. Poucos conglomerados de comunicação, um cartel privado que controla, que mediatiza, que estabelece uma relação de poder sobre o conjunto da população, em que deforma, manipula, desinforma, mente descaradamente, sem a possibilidade de que as pessoas tenham um contraponto, sem a possibilidade que as pessoas possam refletir sobre outros caminhos, justamente porque há um tom monocórdico, não é? Há apenas uma linha de pensamento, que é a linha dos grandes conglomerados, que é a mesma dos seus anunciantes, as grandes transnacionais, bancos, no caso da Guatemala, das maquiladoras, que querem submeter a população a péssimas condições de trabalho e que, para isso, necessitam da inexistência de entidades e de movimentos sociais que não ousem contradizer o que é colocado por essas empresas, por esses grandes grupos. Vamos agora a Brasília com as notícias da CNTE. Momento CNTE. No dia 12 de agosto, a CNTE participou da 5ª Marcha das Margaridas, a maior manifestação pelos direitos das mulheres do mundo, coordenada pela Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura, CONTAG, e entidades parceiras. Cerca de 70 mil mulheres do campo, da floresta, das águas e das cidades, de todos os estados brasileiros e de algumas partes do mundo, se concentraram no estádio Mané Garrincha, em Brasília, para seguir em marcha pela esplanada dos ministérios até o Congresso Nacional, em defesa de igualdade de direitos, democracia, saúde, educação e pelo fim da violência. A nossa luta é por uma educação não sexista, uma educação que combata a homofobia, o racismo, o machismo, contrário dos golpes que nós sofremos nos planos estaduais de educação e no Plano Nacional de Educação, onde foi retirado o gênero e os direitos das mulheres dos planos. A mobilização começou com uma conferência com o tema Margaridas seguem em marcha por desenvolvimento sustentável, com democracia, justiça, autonomia, igualdade e liberdade. As mulheres entregaram as reivindicações ao governo federal e ao Congresso Nacional, resultado de discussões coletivas em todos os estados, com demandas específicas de cada uma das regiões brasileiras. Em resposta, o governo já anunciou seu compromisso político com a pauta das margaridas. A secretária de Assuntos Municipais da CNTE, Selene Michelin, reforçou que as educadoras também lutam pelos direitos que são de todos os brasileiros. A CNTE, juntamente com toda a sociedade, pede direitos para a educação, direitos para a sociedade, não admite violência contra as mulheres, quer o Plano Nacional de Educação implementado como foi aprovado, quer também que todas as mulheres não sofram mais violência e chama toda a sociedade por democracia neste país. A marcha é realizada a cada 3 anos, desde o ano 2000. O dia 12 de agosto marca o assassinato de Margarida Alves, presidente de um sindicato de trabalhadores na Paraíba, que lutava por direitos trabalhistas. Para terminar, fique agora com o nosso quadro de humor.